O que precisamos para apoiar as pessoas que envelhecem com qualidade nas comunidades? E como ajudamos as famílias nisso? Talvez, Julie, seja a hora de resgatar a consciência da unidade familiar, onde os pais idosos façam parte dessa unidade e sejam cuidados coletivamente pelos familiares que podem. Sei que não é fácil. Não estou dizendo que é, mas talvez tenhamos nos perdido no que fazemos e é hora, sem julgamentos, de trazer isso de volta. Oi, pessoal. Tenho uma surpresa para vocês hoje. Vocês vão conhecer um anjo na terra disfarçado de doula da morte. O nome dela é Suzanne O'Brien. Bem-vinda, Suzanne. Obrigada por me receberem. Ai, meu Deus, que alegria. Estou animada para conversar com você. Tenho páginas de perguntas para você, minha amiga. Mas antes disso, deixe-me dar um pouco de contexto sobre Suzanne. Suzanne O'Brien é uma enfermeira de bem-estar holístico, autora best-seller e palestrante internacional. Ela é a fundadora da Doula Givers International, criando treinamentos, workshops e pioneirando o movimento de doulas de fim de vida. O trabalho de Suzanne foca em ajudar as famílias a abraçarem a experiência sagrada da morte. Como eu disse, você é um anjo na terra disfarçado de enfermeira e doula de morte. Que Deus abençoe o que você faz. Vocês vão entender do que estou falando quando entrarmos mais a fundo nisso. Você diz que a morte é uma experiência humana, não médica. Por que diz isso? Porque, nos últimos 100 anos, entregamos isso ao mundo médico e transformamos em uma experiência médica. E adivinha o que acontece nessas circunstâncias? É 1000 vezes mais doloroso e complicado, e simplesmente não. Então, há algumas coisas que vamos discutir aqui. O que chamo de tempestade perfeita, que nos trouxe a um ponto em nossa existência, onde removemos totalmente a morte e o fim da vida da nossa consciência. Educação. Dos ensinamentos que ela nos oferece sobre como viver neste mundo. E para mim, isso se relaciona diretamente com o caos que vemos no mundo hoje, pois a morte é um dos nossos maiores professores sobre como viver. Ah, eu concordo com isso. E também li que a morte é o maior medo dos humanos. Por que você acha que é assim? Porque nós a removemos. Removemos os ensinamentos. Na verdade, sabe, 100 anos atrás, talvez 120, uma avó, morríamos em casa. A expectativa de vida era de 46 anos. Agora é 80, 81. Também nesses últimos 100 anos, ensinamos nossos médicos e fizemos avanços que os ajudaram a manter as pessoas vivas. Podemos fazer isso, mas manter as pessoas vivas e viver são coisas muito diferentes. A expectativa de vida aumentou. Nossos idosos vivem em lugares diferentes. Nós realmente não os vemos mais. Não temos eles morando em nossas casas e vendo esse declínio e o fim da vida. Podemos receber uma ligação dizendo que morreram ou que estão no hospital. Há muito mistério, que envolve o fim da vida. E, quando as coisas são desconhecidas, às vezes há medo associado a isso. No entanto, se nossos médicos, que são maravilhosos no que fazem, são heróis. Mas se eles nos dizem que nesse espaço, para fugir da morte, que perdemos nossa batalha, você tem que lutar, isso é o que vamos fazer para te manter. Se nos dão essa direção, há uma sensação de que, bem, isso deve ser terrível, o que vai acontecer se eu tiver um fim de vida. Então é quase como se uma tempestade perfeita se formasse, e esse medo incrível, agora associado à morte. E claro, vemos isso retratado em filmes, mas isso não é a verdade sobre a morte na maioria das vezes. Outra coisa que realmente aconteceu é que a última geração tentou proteger as crianças, não permitindo que elas fizessem parte do processo natural, que é a morte. Muitas vezes, não lhes diziam que alguém estava doente ou morrendo, ou diziam que estavam dormindo ou saindo de férias. Muitas pessoas me contaram isso. E assim criam essa relação traumática e esse medo da morte, que veio dessa primeira e infeliz associação com ela. Precisamos trazê-la de volta à sua forma natural, segura, sagrada
e bela que é e pode ser. Meu amigo Dr. Chris Kerr, diretor de um hospício em Buffalo, cuida de cerca de 1.500 pacientes por dia, tanto em casa quanto em internação. Ele diz que o cuidado no fim da vida. Hoje é a linha de montagem do absurdo. Pensei, uau, que maneira incrível de expressar isso. Tenho uma amiga querida cuja mãe tem 91 anos e pesa 98 libras. Ela tem um tumor nos pulmões. Ela está morrendo, mas a colocaram para fazer, 45 sessões de radioterapia. Ela tem C, diff, está tomando vários antibióticos. É simplesmente uma loucura. E essa mulher é enfermeira. E ela comprou toda essa ideia. Mas é loucura. Você pensa realmente, você quer aumentar o sofrimento de alguém tão idoso? Minha amiga disse quando estavam no oncologista que oncologistas são maravilhosos e ajudam muitas pessoas, mas o comentário dela ressoou em mim, Suzanne, porque ela disse, essa é minha amiga. A filha se sentiu como em uma loja de carros usados. Ela disse que era rápido, rápido, rápido. Temos que te inscrever. Temos que fazer aquilo. Temos que fazer isso. Você precisa assinar isso hoje. Pode desistir se quiser, mais tarde. Mas ela disse, a pressão para se alinhar com todas essas modalidades de tratamento para essa mulher que claramente está morrendo era loucura. E eu sei que você já ouviu inúmeras histórias sobre isso. Eu não apenas ouvi histórias sem fim, eu estive lá. Meu histórico não é apenas como enfermeira de cuidados paliativos, mas também como enfermeira oncológica. O universo não tem acidentes, e há uma razão para eu ter estado na medicina convencional em ambas as áreas. Assim, pude ver o que acontece e onde podemos encontrar soluções, para que as pessoas não fiquem, como eu chamo, apenas nessa esteira médica. Quando falamos sobre perder nossa batalha, se a morte é uma batalha que vamos lutar e eventualmente perder, não é uma batalha ainda. Criamos essa luta, mesmo para quem tem 90 anos. Que eles não serão capazes. E então, o que acontece nessa trajetória até o fim da vida? Qual é a qualidade de vida deles? Como lidam com isso? Porque os tratamentos podem ser muito difíceis. E então, é isso que essa pessoa realmente queria? É essa a melhor coisa? É a melhor escolha aqui? E é uma escolha deles, não nossa. Bem, eu acho que há uma geração de pessoas, certamente meus avós e meus pais, que simplesmente fazem o que o médico diz. Eles não questionam, eles não fazem suas próprias pesquisas. Eles apenas dizem, ok, bem, é isso que estou sendo orientado a fazer, e é isso que preciso fazer. Enquanto isso, eu acho que sua geração, nossa geração e as que vêm depois são mais espertas sobre isso. Não sei como isso parece. Deixe-me pesquisar sobre isso antes. Concordo. Sim, eu concordo com isso. Meu pai é médico, e quando eu estava na escola de enfermagem, conversava com ele sobre essas coisas. E ele dizia, bem, ele falava, é a prática da medicina. Eu dizia que não gostava disso. Isso não me deixa confortável. E ele, mas ele está realmente certo. As pessoas precisam lembrar que os médicos são humanos. E você deve ter em mente que, quando não escolhemos por nós mesmos, quando não fazemos o dever de casa e a devida diligência para refletir sobre qualidade de vida, quais escolhas tenho para quando chegar lá, o que inevitavelmente acontecerá um dia, tendo um plano sobre isso, permitimos que outra pessoa faça as escolhas por nós. Isso, para mim, é a entrega do seu poder e a entrega para coisas que você provavelmente não vai querer. Muitas vezes, não podemos escolher porque estamos no meio disso. É demais. Nossas famílias ficam tipo, não fizemos. Se estamos enfrentando isso, há muito medo que surge. E não fazemos boas escolhas quando estamos com medo. Ah, com certeza. Você perde a clareza, pois está em modo de luta ou fuga. Com certeza. Yeah. Há uma crise no cuidado aos idosos? É mais nos EUA ou é global? Global. Então, isso é o que eu descobri. E é um papel muito importante que nosso instituto e nossa plataforma desempenham.
Em 2012, como enfermeira de cuidados paliativos, fui voluntária no Zimbábue, África. E foi uma viagem transformadora. A equipe de cuidados paliativos estava pegando um vizinho e fazendo com que ele ficasse com o vizinho na cabana ao lado que estava morrendo, segurando aquele espaço como uma doula. Isso me deu esse conceito, o poder da presença e a consciência de que estamos envelhecendo, a população idosa afeta pessoas em todo o mundo. E então, quando eu coloquei nosso treinamento de doulas para cuidadores familiares, para ensinar a cuidar de alguém com antecedência, pessoas vieram de todos os lugares do mundo. Temos uma crise de cuidados com idosos, não apenas aqui, mas a medicina ocidental está chegando, praticamente em todos os lugares, estendendo a vida. E então, o que acontece quando estendemos a vida? Inevitavelmente teremos problemas físicos, de cognição, questões financeiras. Como não estamos preparados? Isso me preocupa em muitos níveis. Nunca vimos na história uma população envelhecendo, como a que temos agora, e não estamos nem perto de preparados. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é trazer de volta a consciência de que o fim da vida não é uma questão médica. É uma questão holística. Mas também temos que considerar, do ponto de vista prático, como apoiar as pessoas à medida que envelhecem com qualidade, em comunidades de qualidade. E como ajudar as famílias nesse processo. E talvez, possivelmente, Julie, resgatar a consciência da unidade familiar, onde os pais idosos façam parte dessa unidade e sejam cuidados coletivamente pelos familiares, pois isso pode ser não apenas a opção mais viável, mas também uma opção bonita. E eu sei que não é fácil. Não estou dizendo que é, mas talvez tenhamos perdido o nosso caminho no que temos feito e é hora de trazer isso de volta. Bem, Bárbara Carnes, e eu sei que você sabe quem ela é. Ela é uma das pioneiras do movimento de cuidados paliativos. Ela já esteve neste programa e diz que, intuitivamente, sabemos como nascer e morrer. E falamos sobre estar em casa. Trabalho com muitas famílias que têm um ente querido morrendo porque posso escaneá-los energeticamente e ver, em minha mente, os membros falecidos da família ao redor deles, seus animais de estimação falecidos, tudo corroborado por pesquisas universitárias. Meu amigo Chris Kerr diz que 90% dos pacientes veem seus entes queridos falecidos ao se aproximarem do fim de suas vidas. E o interessante disso, o denominador comum que ouço é que as pessoas querem morrer em casa. Elas não querem estar em um hospital, não querem estar em um asilo. E fomos treinados, acho que para o seu ponto, a acreditar que esse é o melhor lugar para elas estarem, no fim da vida, onde podem ter esse tipo de cuidado. Então, como chegamos a isso? Quero dizer, sei que você mencionou antes que é sobre a indústria médica. E veja, sou um inventor de dispositivos cirúrgicos vendidos em todo o mundo. Por 30 anos, estive nesse mundo como você, e você ainda está. Mas acho interessante como olhamos para as sociedades chamadas primitivas. Elas já entenderam isso, e nós não. Sim, então é um ponto tão bom. Novamente, quando eu estava no hospital, na cirurgia médica. Então não era fim de vida. Eu notava que havia tantos idosos chegando ao hospital e ninguém vinha visitá-los. E novamente, isso não é um julgamento. Só estou dizendo que eu percebia que eles ficavam sozinhos. Alguns morriam. E eu, como enfermeira, tinha pouco tempo para estar com eles. Eu administrava medicamentos. Era terrível. Eu me sentia perdida e tão triste. E então, eu senti que devia ir para os cuidados paliativos. Apenas vá para os cuidados paliativos. Eu não tinha experiência com fim de vida, mas segui essa intuição, como você disse, e foi a melhor coisa que fiz. Tinha certeza de que seria melhor. Sabia que não falávamos sobre a morte na sociedade. Eu sabia que não estávamos abordando isso no hospital, mas que no hospice seria diferente, porque é o fim da vida. E não era. E não era. As pessoas chegavam. Com poucos dias restantes, eu ia fazer visitas. E as pessoas diziam, não diga que você é do hospice. Era loucura. E eu pensei comigo mesmo,
Estamos morrendo há milênios. Sabemos como fazer isso. O que aconteceu? E realmente isso volta àquela tempestade perfeita. Volta para, você sabe, expectativa de vida, antes das pessoas. E é aí que tínhamos velórios em casa. E as pessoas morriam em casa. Elas eram veladas em casa e às vezes enterradas no quintal. Quero dizer, isso era um funeral em casa. Essa é uma habilidade que uma avó ensinava a um neto. As crianças estavam presentes na experiência. E porque aprendemos a prolongar a vida, removemos essa vivência. E de repente estamos novamente voltando àquela consulta de oncologia. Vamos a um médico que diz, faça isso e assine isso e faça aquilo. Tudo. Te empurra a continuar. E então, esse medo e essa loucura se desenvolvem em torno da morte. Dizer que ele perdeu a batalha contra o câncer. É tão trágico. E para um médico dizer, sinto muito, não há mais nada que eu possa fazer. É uma frase tão terrível. Porque quando alguém chega a esse ponto da sua jornada, que todos nós vamos alcançar, há muito que um médico pode fazer. Na verdade, um controle rigoroso dos sintomas. Além disso, estar presente e manter o espaço para essa pessoa e sua família é, na minha opinião, uma das coisas mais importantes que os médicos fazem. No entanto, não temos isso nos ensinamentos. Então, precisamos trazer isso de volta à consciência. Acho que os médicos ficam realmente desconfortáveis com o assunto da morte e minha experiência com familiares no fim da vida, alguns com cuidados paliativos e onde não havia, eu defendia o paciente e chamava os médicos dizendo, vocês precisam ser francos com a família, porque isso é uma loucura. Quero dizer, essa pessoa está morrendo. Se ela vivesse, não iria querer estar aqui. Então, vamos ser francos com a família. Vocês estão dando falsas esperanças. A única razão pela qual consegui fazer isso era porque eu estava na indústria médica há 30 anos, lidando com cirurgiões, que são o topo da cadeia alimentar. Então eu não me sentia intimidada por eles. Mas me surpreendeu como eles continuavam querendo fazer mais exames e vamos fazer uma cirurgia. E essa pessoa está em coma. Provavelmente, se ela sair disso, não terá qualidade de vida, mesmo que saia. Sério? Isso é só para ganhar dinheiro? O que faz? Então, Julie, acho que há algumas coisas aí, porque, novamente, eu estive na oncologia e havia médicos incríveis lá. Você está certa, eles fazem um trabalho incrível. Mas há uma linha tênue. Lembro de ver um médico andando pelo corredor quando sua paciente de 99 anos faleceu. Ela estava com câncer há muito tempo e ele estava de cabeça baixa como se tivesse falhado. Nós ensinamos nossos médicos, e lembre-se, eles passam pela faculdade de medicina intensa com viseiras por anos e são ensinados a manter as pessoas vivas e nada sobre o fim da vida. Então, há dois fatores aqui. Eles aprendem que se alguém morre, falharam e devem mantê-los vivos, mas não temos tempo como provedores de saúde para abrir essa conversa sobre o fim da vida pela primeira vez, quando a família não tem consciência, não planeja para isso, e nem damos aos médicos as ferramentas para fazer isso. E realmente não damos a eles o tempo para fazer isso, porque não é apenas uma conversa de 10 minutos. Isso pode abrir uma série de outras questões. Então acho que temos que começar bem aqui, você e eu, não como pessoas neste podcast, mas como pessoas, precisamos pensar em fazer minhas diretivas antecipadas e compartilhar com minha família o que eu gostaria ou não, e com meu médico antes de chegar lá. Assim, quando chegar, não será essa loucura que é agora. Então você está certa. E sobre os médicos, quando não falam diretamente, as pessoas se agarram a qualquer coisa que não seja a realidade. Então, se eles estão, você sabe, ok, acham que você entende o que dizem, ficam presos e não falam. Essa pessoa vai se agarrar àquela única coisa que você disse que dá esperança de que não está morrendo. E isso é injusto porque sabemos que não é o caso. Sim. Sobre levar crianças a funerais e velórios, quando eu era pequeno, crescendo em Ohio, havia uma funerária, Egan Ryan, em Columbus, de onde 5 gerações da minha família foram enterradas. Eles têm uma sala de exposição de caixões no 2º andar. Estávamos lá para o velório de alguém e eu me lembro de ter uns 6, 7, 8 anos.
e subíamos e nos divertíamos muito. Eu adorava, na sala dos caixões. Então, não tínhamos tanto medo quanto crianças que não foram expostas a isso. Hoje em dia, a maioria das pessoas é cremada, eu sei. Então, o caixão, toda essa coisa, assusta as pessoas, porque elas não têm consciência disso e só viram em filmes. Vamos chegar a isso mais tarde nas perguntas sobre quais são as diferentes maneiras de fazer isso e ser. Eu também quero falar sobre isso. A casa velava. Meu avô morreu em 1938, quando minha mãe tinha 12 anos e foi velado na casa dele. Quando ouvi isso, pensei, o quê? Mas era o normal. Sim. Não só é a norma, estou fazendo uma série de pesquisas sobre isso e, obviamente, esse é meu trabalho. Mas há um componente tão saudável em cuidar do seu ente querido após a morte, em aceitar que aquela pessoa não está mais viva. Mas eu acho, Julie, que o que acontece comigo com minhas famílias é que elas sentem essa profunda sensação de que essa pessoa ainda existe, quase mais forte do que quando estavam no corpo. Enquanto as amam, isso lhes dá algo que faz com que pensem, espere, elas ainda existem, e isso é extremamente importante. Então, mostraram que desacelerar esse tempo, quando a pessoa morre, mas também, mesmo que seja apenas algumas horas, para banhá-las ou vesti-las, ou apenas para sentar em silêncio e estar presente com aquele corpo, está diretamente relacionado à maneira saudável como lamentamos e vivemos o luto, o que, novamente, é algo que as pessoas não estão fazendo. Estamos perdendo toda a sabedoria e as pérolas que essa experiência de morte nos dá sobre a vida. É muito importante falar sobre essas coisas e trazê-las de volta. Quero voltar às crianças e a você. Adoro essa imagem de vocês com os caixões. Sabe, nossos animais de estimação morrem. As crianças são tão sábias, impedi-las de fazer parte disso ou, de forma adequada à idade, fazer perguntas é um dos maiores desserviços que poderíamos fazer, pois isso as coloca em uma relação disfuncional que será desafiadora durante toda a vida, associada ao fim da vida. Bem, eu escrevi uma série de livros infantis chamada Mensagens dos Anjos. Mensagens dos Anjos para crianças, cães, gatos e a verdade. São livros ilustrados e adoráveis, se é que posso dizer. Um deles fala sobre o que acontece quando você perde um ente querido. Fui motivada por tantas mães que perguntaram como explicar ao filho o que acontece quando a vovó morre. E estamos na funerária para o velório? Dizemos bem, querida, a vovó está no céu. E a criança diz não, ela não está. Ela está dormindo naquela caixa ali na frente da sala. E como explicamos isso? E como explicamos que o espírito da vovó vem visitar o pequeno João no quarto dele à noite e ele pode vê-la e falar com ela? E como explicamos isso? O que acontece quando o cachorro ou o gato deles morre? E tem muitas coisas divertidas sobre, você sabe, gatos que sobem em árvores e cachorros que fazem truques por petiscos e coisas assim. A intenção é passar essa mensagem para eles. Muitos pais, principalmente mães, me pediram para criar algo que lhes dê uma base para explicar isso, para seus filhos pequenos, especialmente. Acho que também se aplica a crianças que estão, talvez, no ensino fundamental, e os adultos que leem esses livros infantis. Para seus filhos, isso os ajuda a entender. Com certeza. Quero dizer, você tem que lembrar que as crianças sempre se espelham em nós. Quando elas nos veem, como adultos, desorientados com uma morte, pensam, deve estar acontecendo algo perigoso aqui. Precisamos mudar a cultura em torno do fim da vida, trazendo de volta essa experiência sagrada, bela, natural. E também o que isso nos ensina sobre como viver agora. Sabe, sendo ter gratidão, viver o momento, estar a serviço, sabe, ter compaixão e enxergar o outro no dia a dia. Porque quando esse dia chegar, queremos ter a sensação de não carregar grandes arrependimentos e todas essas coisas que acompanham o fim da vida agora, infelizmente. Concordo. Você afirma que pessoas no fim da vida
podem vivenciar uma nova espiritualidade. O que quer dizer com isso? Então, quando comecei a trabalhar com o fim da vida, isso me ensinou tudo sobre a vida. Mudou minha vida. Tive a honra e o privilégio de estar com mais de 1000 pessoas, no fim da vida, em todo o mundo. O que realmente me impactou foi o que as pessoas diziam. Ao se aproximarem do momento real de sua morte, começavam a repetir as mesmas coisas. Depois de muito tempo com diferentes pessoas e estudando um pouco sobre física e outras coisas, há um certo momento nessa experiência. E somos seres holísticos. Somos físicos, mentais, emocionais e espirituais. Todos nós. Neste momento, enquanto o corpo físico diminui, o corpo espiritual cresce. Há um ponto na jornada em que tem um pé neste mundo e outro no próximo. Então, adquirem o que chamo de olhos espirituais, sua sabedoria, e de repente acordam de um cochilo, e eu entendo. Agora eu sei por que tudo aquilo aconteceu. Eles podem olhar para trás nas situações de suas vidas, e agora tudo faz sentido, o que aquela experiência estava tentando ensinar, permitindo que aprendessem a lição que era para ser aprendida. Tudo se encaixa. E eles olham para tudo com uma nova perspectiva, e essa lente é o amor incondicional, a ausência de julgamento e o deslumbramento. Assim, ao se aproximarem do momento, pessoas que viveram certas religiões, ao chegarem ao fim da vida, isso se transformou em espiritualidade, essa busca por unidade espiritual. E quando eles dizem as mesmas coisas, precisamos prestar atenção. Eles também compartilharão o que querem sobre. Tudo tem um motivo, que não há julgamento, que tudo é sobre amor incondicional, que não há morte. E então, claro, falando sobre seus entes queridos que estão ali com eles, ou anjos, ou animais. E faz sentido se a frequência física, mesmo que não possamos ver, alguns de nós podem. Você pode. Você deve informar as famílias que, se estão dizendo isso, estão se preparando para o fim da vida em breve. Então, isso realmente os ajuda a se manterem firmes. Mas qual é o panorama maior aqui? Quero dizer, eu tenho um tópico com milhares de comentários de famílias sobre suas mães, vendo seus avós e falando em diferentes idiomas, família após família. Vou colocar tudo isso em um livro, porque se pudermos coletivamente ter tudo isso em um só lugar, abrimos uma nova maneira de olhar para o medo número 1 no mundo, hoje, com uma perspectiva nova. E essa perspectiva é milagrosa. Meu padre da paróquia que amo, nosso pastor. Durante um de seus sermões uma vez, Suzane disse, sabe, as pessoas têm tanto medo no fim da vida porque não sabem se vão voar ou se vão queimar. Eu pensei, você está tão certa sobre isso. E eu acho que isso também é verdade. E, curiosamente, há um exercício que eu faço com as pessoas no fim da vida, quando trabalho com elas e suas famílias, e chamo de caminhada para o céu. Todos que fazem minhas aulas aprendem a fazer isso também, como um ensaio do que vai acontecer no final. Então chegamos ao céu e eles veem seus entes queridos falecidos, pets, amigos, tudo isso. E, sem exceção, fazendo isso com mais de 1000 pessoas. Tem pessoas que têm medo de morrer, geralmente partem em 1 ou 2 dias. É interessante passar por isso com elas. Isso apaga totalmente o medo. E como você mencionou, às vezes, é a última pessoa que você esperaria. Pode ser uma freira, um pastor, um rabino, ou alguém que parece ser super religioso e eles têm tanto medo de que vão queimar por toda a eternidade. Assim, a caminhada para o céu realmente ajuda a aliviar esses medos. E fazemos isso com energia. Fazemos espiritualmente. Sabe, eu faço isso com o espírito deles, mesmo que não consigam se comunicar, mesmo que estejam na fase final. E sem falhar, geralmente em 48 horas,
eles seguem em frente e vão para o céu. Eu adoro isso, Julie, porque uma das coisas que é uma grande parte da minha plataforma é a intenção de ajudar as pessoas a reduzir o medo da morte, que é palpável. Nos faz tomar decisões ruins. É triste ver alguém tão apavorado. Certo. Então, eu adoro que você tenha falado sobre religiões, porque houve, você sabe, diferentes religiões que realmente posicionaram. Isso, o que o seu padre diz? Voar, voar ou fritar? Certo. E só na remota possibilidade de você ter a última opção, quero dizer quão apavorante, mesmo que isso esteja no subconsciente. Para mim, quando você compartilhou esse exercício que adoro, é permitir que as pessoas entrem no coração, na parte do ser, e experimentem isso. Elas sabem que, quando estamos conectados a essa energia, conhecemos e sentimos esse amor incondicional. Outra coisa magnífica são os estudos sobre experiências de quase morte. Para mim, por estar com pessoas no fim da vida, o que elas dizem, e também os estudos com psicodélicos nesse contexto, abrindo a parte do ser em nossa consciência, todos dizem a mesma coisa. Não há morte. É amor incondicional. Que tudo aqui era sobre aprender uma lição. Quero dizer, isso é importante. Pode mudar o mundo. Sim, eu concordo. Bem, sobre o que você mencionou antes, Suzanne, sobre como isso muda a forma como vivemos, para mim, saber disso e conversar com dezenas de milhares de espíritos, comunicando-se com um ente querido falecido de um cliente, e todos dizem a mesma coisa, exatamente como você mencionou. Mas outra coisa para mim eu penso, ok, se a pior coisa que pode acontecer é eu morrer e ser levado ao céu por anjos, estar com meus entes queridos falecidos, amigos e animais de estimação, se essa é a pior coisa que pode me acontecer, tudo bem. E isso me deixa menos receoso em fazer coisas, enquanto estou vivo. Percebo que outros dizem isso também. Quando podemos, talvez não remover o medo da morte, mas aliviar ou reduzir um pouco do medo. O que isso abre para eles em suas vidas? Absolutamente tudo. Quero dizer, para mim, se me permite, quero usar meus exemplos. Então, quando eu confiei nesse sentimento para ir ao hospício, e não fazia sentido, eu continuava ouvindo. Vá para o hospício. E sabia que tinha passado pela escola de enfermagem, decepcionado com a medicina convencional como falamos. Pensei, isso não pode ser tudo. Tem que haver. E quando pensei sobre isso e ouvi uma voz dizer, vá para o hospício, havia um sentimento, um saber, uma sensação expansiva de amor que não fazia sentido analítico. Se eu tivesse colocado no papel onde as pessoas dizem para fazer uma coluna de prós e contras, eu estaria indo para um trabalho com menos benefícios, mais horas, menos salário, sem experiência em cuidados paliativos. Não fazia sentido, mas eu disse, vou seguir isso, vou ver o que é. Porque sempre que penso nisso, sinto algo que nunca senti antes. No primeiro dia em que saí para ver pacientes de cuidados paliativos, soube que estava no lugar certo na minha vida. Foi como uma peça de quebra-cabeça se encaixando. Naquele dia, decidi que nunca mais tomaria uma decisão que não fosse baseada no que sinto e sei, não no que penso. Trabalhar nesse espaço abriu minha vida de maneiras extraordinárias e amorosas. Por causa da morte, por trabalhar nesse espaço e conectar com a parte do ser em nós. Nada humano, então somos seres humanos, e deixo que isso me guie. Mas saber que é sobre amor, que esta existência, esta consciência nunca termina, ela evolui. E isso dá uma nova perspectiva a tudo, e que todo dia é como uma pequena vida. Conectar, dar amor, estar presente, ser grato. A morte nos ensina tudo. Eu concordo. Falando dessa energia, quando o corpo morre, qual tem sido sua experiência ao trabalhar com pacientes e suas famílias? Você sente algo no ambiente? Percebe algo? Visualiza algo? Qual tem sido sua experiência? E existem denominadores comuns? Você mencionou que há semelhanças que as pessoas dizem no fim da vida, mas existem denominadores comuns.
na morte de qualquer pessoa, independentemente de onde, da cultura e variáveis. Sim, eu adoro isso. Acho que a morte é uma das experiências mais belas e profundas que temos. Acho que é muito semelhante ao assombro de a vida chegando a este mundo, mas obviamente diferente. O que acontece no fim da vida é que há, novamente, é como se você estivesse além do véu. Então você, como um. É uma honra e um privilégio estar neste espaço, porque consegue experimentar essa frequência, essa alta, energética, incondicional, amorosa frequência que remove o tempo. É interessante porque quando estou no fim da vida, o dia e o tempo desaparecem. Tenho que me reorientar ao sair. Onde estamos? Tipo, o que está acontecendo? Então, o tempo do relógio desaparece como o conhecemos, mas há essa energia profunda, amorosa. E, para mim, se pudermos ajudar as pessoas, e é por isso que as doulas são tão importantes em dar às pessoas o conhecimento de como cuidar de seus entes queridos. Porque você disse antes, 9 em cada 10 pessoas querem ser cuidadas em casa. Isso iniciou minha jornada de doulas. Porque, se as pessoas querem estar em casa, como podem? Precisamos apoiar as famílias para saberem como fazer isso, pois cabe à família cuidar delas. Quando não sabem nada sobre o fim da vida e estão apavorados, isso não funciona. Então, esse espaço do fim da vida, se conseguirmos torná-lo um pouco estável e fundamentado e ajudar as famílias, quanto mais tempo tivermos para isso, melhor. A energia amorosa e a presença, o sentimento profundo que está ali. E alguém me escreveu, e foi tão bom. Ela disse que o ente querido, a mãe, morreu com um sorriso no rosto. Não só você. E eles disseram, ela estava tão bonita. Então, não só temos isso, mas é realmente para mim esse sentimento. Agora houve momentos. Uma vez, eu estava cuidando de um homem. E ele estava no fim da vida, e eu ajudava, um dos membros da família, a virá-lo e posicioná-lo. E eu vi o corpo dele, apenas o dele. A alma dele partiu. Ele ainda respirava, mas estava ficando. Foi nesse momento. Então eu permiti que a família, eu disse, uau, o que foi isso? Ok, então ele se foi. O corpo dele estava respirando pela última vez, entrando e saindo. O bonito nisso é que eu pude chamar a família e dizer, é hora. Diga a ele que você o ama. Sente-se com eles. Assim, eles sentirão que fazem parte daquele momento. Isso aconteceu de muitas maneiras. Mas é sempre aquela sensação energética e é sempre aquele tempo, como sabemos que não existe nesse espaço. Certo. E, obviamente, você foi levado a esse espaço. Acho que todos somos guiados. Todos temos pensamentos de, preciso sentar com a vovó porque o fim está próximo. Pensamos, se eu fizer isso, ela ficará bem e eu vou. Não, siga aquele primeiro pensamento que vem à sua cabeça. Isso é orientação do espírito. Vá sentar com a vovó e siga para onde você é guiado. Assim somos guiados com pensamentos. Você foi levado a olhar para o hospício e veja o que criou para o mundo. E veja como ajudou pessoas ao redor. Isso não é fácil. E o fato de você ter tido a coragem de ovário de ouro, sabe? Os caras têm bolas de peito, as garotas têm ovários de ouro. Você teve a coragem de seguir isso mesmo quando não fazia sentido. Parabéns! Bem, eu realmente quero te agradecer. Isso é muito gentil. Mas quero que as pessoas ouçam o que você disse sobre seguir sua intuição, porque seu coração sempre te levará aonde deve ir. E, ironicamente, escolher seguir isso até o hóspice. No momento em que eu disse, é assim que isso funciona, soube que é assim que a vida funciona, não apenas o fim da vida. Quero que as pessoas saibam que você tem 2 direções. Você tem seu coração e sua sabedoria superior, certo? Sua parte do ser. E você tem essa parte analítica, seu Google interno, moldada por suas experiências de vida. E ela pode sobrepor seu coração se você permitir. Você pode racionalizar as coisas. É essencial saber que existem os 2. E que quando seu coração te guia, ele sempre quer o melhor para você, seu caminho, seu propósito. Seguir isso abre a magnificência da jornada desta vida. Mas é preciso coragem, como você disse, porque nem sempre faz sentido. Geralmente não faz. Mas essa é a chave. Confiar e dar esse passo. E então,
toda a magia acontece. Eu te digo, vá em frente na vida, porque todos estamos aqui por uma razão e um propósito, e isso está definido. Essa é a chave. Amen. Do ponto de vista físico, quais são as 3 fases que todos passam no fim da vida? Então, para mim, como enfermeira que trabalhou nisso por muito tempo, há 3 fases distintas no final da vida. A primeira é a fase de choque. Pense nisso. Se alguém recebe um diagnóstico terminal, há uma sensação avassaladora de choque, não só para essa pessoa, mas para a família também. Lembre-se de que esse final de vida toca a todos. Importa o que você faria na quarta-feira? Provavelmente não. Se alguém lhe diz que você tem um prazo de vida restante, geralmente há um bloqueio, e nem permitimos que a morte entre em nossa discussão. Agora estamos sendo informados. Geralmente, há essa apresentação de choque. E como profissional, seja uma doula, membro da família ou qualquer pessoa que queira ajudar alguém no final da vida, você realmente tem que perguntar: há questões agudas? Há necessidades imediatas? Essa pessoa está com dor? Como o que está acontecendo que podemos tentar? Criar qualidade de vida e conforto, pois isso ajudará diretamente essa pessoa a passar por esse fim de vida. Se você tem dor, estará apenas nesse lugar terrível. Então, a fase de choque é a primeira. E eu digo às famílias, procurem por questões agudas, necessidades imediatas e segurança. O que está acontecendo? Uma vez que possamos estabilizar as coisas, espero que alguém possa entrar no que chamo de fase de estabilização. Então, tivemos pessoas, controle rigoroso dos sintomas, algo raro na medicina hoje, e vou te dizer por quê. Você precisa de tempo para gerenciar os sintomas, avaliar o que está acontecendo, reavaliar. Atualmente, como profissionais de saúde, entramos e saímos dos quartos dos pacientes. Não sabemos o que realmente está acontecendo. Quando conseguimos um controle rigoroso dos sintomas e a qualidade de vida dessa pessoa, eu consegui que pessoas tivessem uma qualidade de vida maior do que em 30 anos por causa desse controle. E quando algo está estável, mesmo no fim da vida, ainda assim, conversas podem ser feitas, despedidas podem ser ditas. É isso. Este é o lugar onde a mágica acontece. A última fase é o que chamo de fase de transição. Se você pensar nisso, o nascimento de um bebê no mundo é a mesma coisa. Partir pode ser doloroso, rápido, assustador, e essa pessoa está indo embora. Então, essas são 3 fases distintas no fim da vida. É importante sabermos como nos apresentamos com intervenções em cada uma. Concordo. Você incentiva seus pacientes e famílias a discutirem desejos, enterro, cremação, lembranças. Tudo isso após o diagnóstico, antes, durante e depois? Existe um momento ideal? E qual é a sua sugestão para nós com familiares idosos e entes queridos quando discutir isso? Hoje, agora. Não espere. Sabe por quê? Porque eu acho que opções são tão fortalecedoras e há tantas opções e precisamos pensar nelas. Então precisamos pensar o que isso significa. O que significa um velório em casa? O que significa uma cremação aquática? O que está acontecendo? Mas eu tenho escolhas e então decido o que é certo para mim sem enfrentar uma doença terminal, porque isso leva tempo. O momento ideal é fazer isso antes de chegarmos lá. Vou te contar o que acontece subconscientemente, Julie. Quando sabemos, mesmo sem pensar nisso, ao fazer minha diretiva antecipada em meu trabalho, sei que um dia a jornada não será a mesma. Hoje, vivo cada dia de forma diferente, com um nível diferente de gratidão. Isso simplesmente acontece, e isso é um grande presente. Então, é importante ter isso hoje. Infelizmente, neste momento, não temos muito disso. Temos muito no final. Com as famílias, digo que queremos saber o que a pessoa deseja, certo? Porque essa é a jornada deles. A única coisa que não negocio é a segurança, pois quero mantê-los seguros. Mas o resto é sobre você. Se eles não querem falar sobre isso, converse com um membro da família. Dê a eles opções. Eu acabei de conseguir que meus pais compartilhassem comigo, na semana passada, que ambos queriam um enterro natural. E foi levou 5 anos para que eles realmente me dessem esse desejo de forma concreta e direta, porque minha mãe tem medo do fim da vida. Ela foi criada em um ambiente católico rígido. Os pais dela morreram jovens. Isso traz toda essa bagagem.
E eu também tenho que encontrá-la onde ela está, tanto quanto é importante. Eu não quero pressioná-la demais. Todos estão saudáveis, graças a Deus. Mas isso é tão importante para eles, escolherem o que querem e eu garantir que consigam. Então, o momento de fazer isso é antes. Se possível, antes. Sim. Concordo. Você mencionou velórios em casa antes e, na minha turma, eu ensinei pessoas de todo o mundo por alguns anos a fazer tudo o que faço. Suzanne, tínhamos uma moça que tinha câncer no cérebro, que se espalhou pelo corpo dela, e por cerca de 4 ou 5 anos ela sofreu uma quantidade insana de dor e doença e tudo isso. E ela finalmente chegou ao ponto. O nome dela era Lisa, e ela finalmente chegou ao ponto em que disse, já chega. Eu simplesmente não quero mais fazer isso. A qualidade de vida é terrível. E então ela decidiu tomar a pílula de fim de vida, que eu entendo que é, e me ajude com isso. Acho que ouvi ou li que é legal em 11 estados aqui no Zicaio, e é legal em outros países. Eu penso no Dr. Kevorkian. Deus o abençoe. E você sabe o que ele fazia para ajudar as pessoas no fim da vida há algum tempo. Quero falar sobre isso, mas também sobre a Lisa. Nós, formandos da minha turma, éramos dezenas que nos reunimos no dia antes de ela tomar a pílula de fim de vida. E fizemos uma despedida ao vivo para ela. Ela estava lá. E no Zoom. Estávamos todos no Zoom. Durou algumas horas. Foi o mais comovente, lindo. E eu pensei, faz tanto sentido deixar as pessoas saberem como você se sente e o que pensa sobre elas enquanto estão lúcidas. Certamente seus espíritos estão presentes e ouvindo. Que presente não só para ela, mas para nós. Uma parte divertida foi que uma das garotas que é formada faz EVP, Fenômeno de Voz Eletrônica. Ela disse que várias pessoas pediram a ela, avise-nos quando chegar ao céu. Então, essa outra garota que faz o EVP, algumas horas depois de recebermos a notícia de que ela havia falecido, que tomou os comprimidos, você sabe, ela fez um EVP e é a voz da Lisa dizendo, eu consegui, é incrível. E ela estava rindo. Estou arrepiada só de contar essa história. Então, a outra coisa sobre fazer isso quando alguém está vivo é todos podemos nos reunir e homenagear essa pessoa. Mas mesmo após alguém falecer, acho tão importante apoiarmos a família. Quando minha avó morreu em 2002, um dos melhores amigos do meu irmão, que eu conhecia desde o ensino médio, me disse, essa foi a primeira grande perda que experimentei de alguém próximo. Ele disse, você vai valorizar as pessoas que tiram um tempo para te confortar e apoiar durante essa visitação e funeral e todo esse período. E ele disse, você fará o esforço de fazer isso pelos outros. E nossa, essas foram palavras sábias. Eu pego um avião e vou para onde for. Se alguém que amo perdeu um ente querido. São vários tópicos. A primeira coisa é sobre a pílula da morte digna. Acho que é assim que chamam. Quero que você fale sobre isso e depois sobre as vigílias e o apoio à família. Certo, então vamos começar com a assistência médica para morrer. Para o primeiro ponto. Isso é importante porque é um tema quente, é político e está em alta. As pessoas querem, e isso vem do medo da morte e do desejo de retomar o controle sobre ela. No entanto, educação é tudo, certo? Eles estão certos em querer retomar o controle sobre o fim de nossas vidas, já que é, novamente, uma experiência humana. Mas não é preto no branco, não é apenas pílula ou sem pílula. Certo, eu tenho que considerar isso, porque, para mim, eu tenho uma lista de verificação sobre o que as pessoas precisam saber sobre escolher assistência médica para morrer. Os prós e contras, garantindo que seja a escolha certa. O câncer cerebral é um dos processos de doença mais desafiadores. Pense nisso. Afeta o cérebro, que afeta todo o corpo. Gerenciar esse nível de conforto pode ser desafiador. Entendo que a morte medicada pode ser uma escolha nessa área, mas a maioria das pessoas não entende realmente o que o hospice faz ou não faz. Existe algo chamado sedação paliativa, ou sedação terminal.
que existe há mais de 30 anos desde que o hospice começou. Quando os sintomas ou a dor de alguém estão em um nível alto e requerem mais medicação para criar conforto, mas os colocará em coma profundo. Isso está disponível. Isso está disponível, hoje, em qualquer dia. Mas as famílias não sabem como lidar com o kit de conforto e tudo fica desarticulado. Está disponível. Então você não precisa de um comprimido. Não é necessário morar em um estado onde isso é legal ou não. Esse nível de conforto está disponível para você. O problema é que não temos uma boa educação para cuidadores familiares. É preciso saber como usar isso e alertar a equipe de hóspedes se algo mudar com seu ente querido. Novamente, não temos tempo para os trabalhadores. Acho que disseram que o Medicare afirmou que, em média, estão lá 30 minutos por dia. O fim da vida é 24/7 e as famílias precisam de muito mais, educação e apoio. Mas isso está disponível. Não digo que não é uma boa opção, mas quero que as pessoas saibam que há muitas opções e que precisam se certificar de que estão informadas antes de aderirem. Sim. Bem, eu acho que há um questionário, não é? Que o médico tem que. Eles têm que assinar e há. Eles precisam ter aconselhamento e coisas assim. É o que eu entendi. Essas caixas. Você está certa, Julie. Existem caixas que precisam ser marcadas, o que significa que você deve estar consciente, se qualificar, ter mais de 18 anos e um diagnóstico terminal. Mas para mim, no fim da vida, há outra lista de verificação. Uma lista emocional. Eu me despedi, coloquei tudo em ordem. Sabe, há muito mais que acontece antes de chegarmos àquele fim de vida tranquilo. Certo. Tenho algumas perguntas gerais e depois quero me aprofundar na parte da doula dessa equação. E também os funerais e velórios em vida incríveis. Sim, sim. Incríveis. Sim, sim. Fale-nos sobre isso e as opções. Sim. Então a morte está tendo um renascimento. Eu adoro dizer isso. A morte está tendo um renascimento e todas essas opções. Então, isso se chama funerais. É curioso que as pessoas os tenham quando estão lá. Ou o velório em vida. E como você disse, é incrível. Vamos lá, pessoal. Estamos fazendo uma festa. Estou na festa. As pessoas contam histórias lindas e compartilham, e eu posso ouvir e participar disso. É incrível. Então, sim, é isso. Há um movimento para as pessoas fazerem seus elogios em primeira pessoa. E isso é tão poderoso porque, se você teve alguém que teve seu corpo físico morrer e está sentado com um grupo, e alguém lê as palavras deles. Como se, ainda, eles estão bem ali. Eles estão bem ali. Acho que até nossos melhores amigos podem dizer coisas sobre nós que gostaríamos de expressar de forma diferente com nossa voz. E então você pode se dirigir ao público. Há um grande movimento em muitas coisas assim, e eu apoio totalmente. É tão saudável e bonito. Então, sim a isso. Certo, maravilhoso. Cada família, sobre o que você disse sobre amigos falarem coisas que talvez a pessoa que partiu teria expressado de forma diferente, todos lembram o fim da vida de seus entes queridos de maneira única. E eu sei que você incentiva as famílias a pedir desculpas, a fazer as pazes, a resolver pendências. Trabalhei com muitas famílias. Um cara em particular me vem à mente. Ele morava em Atlanta e me ligou dizendo que estava morrendo. Tenho apenas alguns dias de vida. Quero ter certeza de que fiz tudo o que precisava fazer antes de partir. Achei isso extraordinário. Então, eu estava ajudando-o. Uma das coisas que me veio à mente, vinda do espírito, foi que ele queria fazer as pazes com a irmã. Ele queria vê-la. Então eu perguntei à esposa dele. Eu disse, ele quer ver a irmã. Ela mora perto? Você pode trazê-la ou pedir para ela passar aqui? E ela disse, não, ela mora na Austrália. Eu disse, bem, coloque-a no Zoom ou no FaceTime ou algo assim. E havia assuntos inacabados ali que precisavam ser resolvidos. Tenho uma amiga cujo marido estava morrendo em coma. Ele me dizia que precisava que ela o perdoasse. Eu não sabia do que se tratava essa questão de perdão. Não era da minha conta. Mas o espírito dele continuava me dizendo, preciso que ela me perdoe antes de eu partir. Com que frequência você se depara com isso?
E como você orienta e aconselha as famílias e a pessoa no final de suas vidas para satisfazer essa necessidade que surge? Então, a primeira coisa, e Julie, isso é realmente importante porque tudo de todo mundo vem à tona no final. Isso é uma parte natural do fim da vida. O que eu tiro disso é não esperar por esses momentos, para pedir desculpas, para tentar encontrar a paz. Isso é um aprendizado para todos que estão ouvindo hoje, mas estabilizar as coisas. Nesse período inicial, onde a dor de alguém está sob controle e onde eles podem começar a se sentir estáveis para ter essas conversas. Agora podemos sentar ao lado da cama, falar sem julgamentos. Há algo que você gostaria de discutir ou algo que está queimando em seu coração? Porque, com certeza, as questões emocionais vão surgir. Fascinante. Porque, onde nos protegemos como seres humanos em jornadas com coisas dolorosas, conseguimos guardá-las, escondê-las energeticamente e colocá-las fora da nossa consciência. Certo. Mas no fim da vida, isso às vezes se manifesta como doença se não lidamos com isso. No fim da vida, isso vem à tona e quer ser transmutado. Então, algo orgânico acontece. As pessoas começam a querer conversar com um ente querido de confiança ou ter essas conversas. E então, quando podemos nos aproximar e criar um espaço de amor incondicional para essa pessoa no fim da vida, isso realmente incentiva que elas tenham conversas ou abordem coisas que talvez não pudessem antes. Além disso, é a última oportunidade. Queremos compartilhar com os familiares que, se há algo que você quer dizer, não sabemos quanto tempo esse período vai durar. Não espere, não pense que tem tempo, porque pode ser o maior presente, e é o maior presente que já vi. Eu vi um filho de 46 anos, um homem de quase 2 metros, sair correndo do quarto do pai com lágrimas dizendo: "Papai acabou de me dizer que me ama." Aquele pai e filho não tinham esse tipo de relacionamento há muito tempo, e isso vai servir para ele para sempre, mas não vamos esperar por esses momentos. Então, apenas permitir e encorajar as pessoas a compartilhar, eu dou tempo a sós. É muito importante criar momentos a sós com as pessoas, porque não haverá uma conversa sincera quando todos estão ao redor da cama. Então, garantir isso e incentivá-los a aproveitar essa janela de oportunidade, porque é uma janela. Agora, o que vou dizer, e você entende, é que quando essa pessoa chega ao fim da vida, essa janela não se fecha. Ainda podemos oferecer perdão e dizer, sinto muito, comunicar. Mas muitas pessoas, não, sabem disso, e acham que precisa ser resolvido com elas, olhando para mim e me ouvindo, e vice-versa. E acho que há uma beleza nesse momento de poder fazer isso também. Mas não quero que pensem que o momento está perdido, se não tiverem essa oportunidade, por qualquer motivo. Eu concordo. Falei com uma cliente esta manhã que perdeu o irmão e estava chorando muito. Eu falo com pessoas, frequentemente, que se comunicam com seus entes queridos falecidos. Ontem, uma mulher me perguntou se o marido estava bravo com ela. Eu disse, não, ele não estava bravo com você de jeito nenhum. Ele disse para vender a casa e chamar um encanador para consertar o encanamento antes de vendê-la. Ela gritou. E eu perguntei, o quê? Ela disse, bem, eu só tive um amigo aqui ontem à noite por causa de um vazamento no quintal. Acho que é na tubulação principal. Eu disse, bem, aí está. E ele dizia a ela, chame um encanador. E há tanta tristeza e culpa que vejo acontecer. O que realmente preocupa é que há tanta dor traumática hoje, e é mundial e está diretamente relacionado ao fato de não falarmos sobre o fim da vida. E eu tenho pessoas novamente. Faço palestras educativas, compartilhando como elas nunca se perdoarão por não estarem ao lado da cama quando a mãe deu seu último suspiro. Saí do quarto por 5 minutos para pegar um café e ela morreu. E eu nunca vou me perdoar. E eu digo, era exatamente assim que ela queria. Foi um presente para você. Isso abre uma visão mais ampla, mas há pessoas que se apegam à dor. Por que não falamos sobre essa experiência calma, bonita, normal e sagrada? Quando falamos, isso abre uma perspectiva elevada. Assim, você não só não sentirá dor por ter saído do quarto, mas também pensará, espere um minuto, ela estava em coma profundo e sabia que eu saí. Inferno. Porque a energia dela, sua consciência, sempre viverá e existirá. Então, uau!
Mas não temos esse privilégio. As pessoas estão realmente sofrendo por isso. Certo? E também foi minha experiência, Suzane, que todos nós decidimos quando vamos, para onde vamos, como vamos, quem está conosco ou não, e quais são os círculos, as circunstâncias que cercam isso. Você mencionou como os profissionais de saúde, trabalhadores de hospício, doulas, diretores funerários e pastores têm histórias sobre todo mundo estava com a vovó e a tia Suzy estava de plantão, saiu para pegar uma xícara de café e a vovó se foi quando a tia Suzy estava fora. A vovó planejou isso, claro, porque temos tudo isso. E eu sei que quando você estava no hospital, havia pacientes morrendo e você pensava que iriam a qualquer momento, esperando um filho chegar de outro estado. O filho chega, fica uma hora e então a pessoa parte. Quer dizer, é óbvio. E quando você compartilhou isso? Na unidade de oncologia, tínhamos um jovem de 33 anos morrendo, e era domingo de Páscoa. E a filha dele morava a 1 hora de distância. Ela tinha cerca de 6 anos e acabaram de chegar. Ela estava com um vestido branco. Ela estava tão linda. Eles entraram no quarto do hospital dele e eu ouvi a mulher gritando: "Tirem a criança daqui! Tirem a criança daqui!" Todos nós corremos para lá. Eu atravessei aquele quarto. Parecia que a menininha estava flutuando, com todo aquele branco saindo, como se estivesse sendo conduzido para fora. E ele morreu bem quando eles chegaram lá, tipo, 2 minutos depois. E você está certo, eles vão esperar você sair do quarto ou uma data ser resolvida. Temos controle sobre o momento em que morremos. O que isso nos diz no panorama maior? Isso é mágico. Isso é incrível. Sim. E então, o que devemos fazer aqui hoje? Qual é meu propósito? Porque acho que é isso que queremos descobrir, sabe? E é sobre amor. É sobre dar amor, receber amor e simplesmente ser amor, mantendo essa vibração de amor para o outro. Com certeza. Tem um cavalheiro que me vem à mente. Ele estava dirigindo de Birmingham, onde estou, para a Carolina do Norte, onde seu pai estava morrendo, em seus últimos momentos, sabe? Não achavam que ele conseguiria. E então estou no telefone com meu amigo Bill e conversando com o pai dele. Então, temos uma chamada de conferência espiritual intergaláctica. Eu disse: Bill está a caminho, se puder. Aguente firme, aguente firme, aguente firme. Ele chegou lá. Morreu em 10 minutos. As histórias são infinitas. Tenho certeza de que podemos fazer isso. Certo, vamos à parte da doula da morte. Vamos fazer isso. Fale conosco sobre o que é a equipe médica. O que é uma doula da morte? O que uma doula da morte faz que o hóspice faz ou não faz? E como elas interagem com o médico, ou quem estiver controlando isso do ponto de vista médico. Precisamos de uma doula da morte e hospice. Agência, como é? Certo, então é assim que funciona. Temos o hospice, que é o modelo de cuidado para o fim da vida. Um modelo lindo, mas devido à forma como o reembolso foi estruturado, agora está fragmentado. Como enfermeira de hospice, eu ia à casa de um paciente por 1 hora, uma vez por semana, avaliando e checando os medicamentos prescritos. O modelo é ensinar os entes queridos a cuidar da pessoa que está morrendo em casa. Quando eles estão apavorados com 1 hora por semana, não funciona. Então, o que fiz foi ir ao meu CEO do hospice e dizer: as pessoas estão tendo finais de vida terríveis. Não está indo bem. Eu não estou lá o suficiente. Ele disse: é tudo o que podemos fazer. Não podemos estar lá mais. E eu disse: mas isso não é suficiente. Não está funcionando. Então, desenvolvi um treinamento baseado na minha experiência ao lado do leito, onde identifiquei 3 fases distintas do fim da vida e intervenções para cada uma. Se eu devo ensinar a família a cuidar do ente querido que está morrendo, com medos sobre eles, é quase impossível chegar até eles. E quanto a esse treinamento, ser ensinado antes de chegarmos lá? Certo, então do começo ao fim. Fui até o meu CEO, e ele disse que esse treinamento é incrível. Ele falou: não podemos usá-lo. Eu perguntei: por quê? Ele disse que não seremos reembolsados. Então perguntei: qual é o reembolso? Ele respondeu: $166 por dia. O hóspice é pago por diária. Eu disse: fique com seu dinheiro. Eu vou embora. Vou ensinar na biblioteca local. Oferecerei de graça. Quem quiser vir, venha. Adivinha o que aconteceu? Não sobrou um lugar. E então, coloquei online. Isso foi há mais de 15 anos. Até hoje, ensino isso 1 vez por mês.
São 90 minutos no total. Estou lá respondendo perguntas ao vivo, o que geralmente leva mais 90 minutos. Temos pessoas de todo o mundo. Foi assim que os Doula Givers começaram, e é assim que somos hoje. Temos milhares de pessoas por mês nesse treinamento. Ele funcionou tão bem em todos os contextos, o que é incrível. Então, as pessoas disseram, eu poderia ser uma doula, como no parto, eu poderia ser uma doula para uma doula. E eu pensei, ok, perfeito. Então eu desenvolvi esse treinamento. Agora você tem a equipe de cuidados de fim de vida. O hospice é o gestor médico. Eles avaliam o paciente, administram os medicamentos, mas não tem tempo. Então eu disse, se eu pudesse treinar pessoas que não estão presas a esse reembolso, que não precisam ver 20 pacientes em uma hora, mas dar a elas todo o conhecimento e treinamento, colocá-las como profissionais holísticos, não médicos, eles poderiam ser os olhos e ouvidos para a equipe de hospice. Podem sentar-se com a família, manter o espaço como uma doula de parto e alertar a equipe sobre qualquer mudança na apresentação do paciente ao longo da jornada de fim de vida. E está funcionando lindamente. Então, você vê o hospice como o gestor médico e os doadores de doula como os holísticos, não médicos, que apoiam o paciente e os entes queridos. Isso completa o todo. É a solução para um sistema médico fragmentado. Qualquer pessoa pode ser doula ou é preciso ser enfermeira, terapeuta ou profissional da área médica? Então você não precisa de formação médica, mas deve ter um chamado. Isso deve falar ao seu coração. É o trabalho mais difícil que já fiz e o mais gratificante. Ele escolhe você. Pessoas chamadas para esse espaço sabem que foram chamadas. Não é algo em que você passa pelas suas opções e diz, talvez eu tente isso. Não, isso tem que ser. Eu sinto isso, eu quero, estou confortável nesse espaço. Vou aparecer para isso e te ensinar tudo o que você precisa saber. Sim. As doulas são licenciadas? Existe algum tipo de regulamentação? Nós adoramos licenças e parâmetros. Certo? A acreditação de faculdades e esse tipo de coisa. Existe algo assim para doulas? Não existe. Então é uma licença não governamental. E isso é ótimo. Por quê? Porque o tempo é o papel mais importante da doula, sem limitações. Dito isso, há um perigo em não ser uma licença estruturada, pois você pode ter um treinamento de doula de morte. Treinamento de doula de morte A, B e C. Você pode ter pessoas dizendo que são doulas de morte sem treinamento, o que é antiético e horrível. Temos um sistema de educação muito completo no Instituto Doula Givers e damos ao graduado um certificado de proficiência que comprova que passaram por tudo. Acho que agora as pessoas estão espertas para saber quando alguém vem de uma educação de um certo lugar, podendo confiar que essa pessoa sabe o que faz. Mas não deveria ser uma licença governamental. E vou te dizer por quê. Isso é o que literalmente arruinou o nosso sistema médico. Pessoas que entraram como empatas, querendo ajudar, se encontram em uma das piores posições, vendo tantos pacientes todos bravos e estressados. Onde está o cuidado? Onde está a habilidade? E no final, nossa presença é o melhor remédio. Precisamos dar uns aos outros nossa verdadeira presença. Então, realmente precisamos de holísticos, não médicos. Parece-me que você realiza uma vez por mês um treinamento para quem não quer seguir isso como carreira e tem um currículo para aqueles que desejam se tornar doulas da morte profissionalmente. Estou entendendo corretamente? Então, eu estou sempre. Pergunto o que posso fazer para ser de maior serviço neste espaço tão vasto no fim da vida. E você está certo. Tenho um nível introdutório, para todos, para as famílias. Mas acabamos de montar o curso de cuidador confiante, para as famílias. É tão completo que tem sua própria diretiva avançada. Inclui o treinamento da família, nas 3 fases. Medicamentos, tem todas as opções para disposição, velórios em vida, aquamações, as cremações aquáticas. Isso é para as famílias, para que tenham esse treinamento completo e se sintam confiantes para cuidar de alguém que amam, sem depender de juntar as peças, ou se uma doula está disponível, pois não estão em todos os lugares. Precisamos obter. Devolver o ensino e o empoderamento às famílias mais uma vez, em sua totalidade. Começando com a discussão, juntando essas escolhas, depois durante o processo, estruturado como antes, durante e depois. E como você disse, opções para celebrações de vida, memoriais,
e todas as ótimas opções disponíveis. É um curso incrível. Certo. Temos o profissional e também para as famílias. Não sei se as pessoas terão todas essas opções ao ver um agente funerário. Imagino que receberão opções de cremação e sepultamento. Estou assumindo isso corretamente? Acho que você está assumindo isso corretamente, sim. Eles precisam saber e conhecer as diferentes opções e onde acessá-las. Exatamente. Bem, não há nada de errado com os diretores funerários. Eles são pessoas incríveis e que Deus os abençoe pelo que fazem. Mas é um negócio. É o seguinte, eu nunca digo a ninguém o que devem escolher, mas quero que tomem decisões empoderadas para si mesmos. Você pode dar a eles todas essas informações. E voltamos a quando as pessoas recebem aquele diagnóstico de fim de vida, sentindo que o médico diz: "Sinto muito, não há mais nada que eu possa fazer por você." Elas têm controle na tomada de decisões e precisamos devolver isso a elas, pois muda toda a experiência. Concordo. Quanto custa contratar doulas de morte e é um pagamento particular? Presumo que sim. Não é coberto pelo seguro. Que tipo de reembolso financeiro elas recebem das famílias? Imagino que varie em diferentes partes do mundo ou até mesmo do país. Então, é um pagamento particular porque não é reembolsado pela estrutura de seguro, o que é ótimo, senão não teríamos tempo. É semelhante às empresas de cuidados de companhia, como Visiting Angels e Comfort Keepers. Todos são pagamentos particulares. Nossas doulas pessoais recebem de 20 a 85 reais por hora, dependendo da localização. 20 dólares geralmente é em área rural e 85 era em West Palm Beach à noite. Alguém estava conseguindo isso. Mas temos uma bela estrutura de negócios onde ensinamos a doula a escolher uma taxa por hora, montar pacotes que reduzem a taxa e ter uma escala móvel. Então, o objetivo é fornecer serviço às famílias. Temos um modelo de negócios onde, esperamos, e batendo na madeira, nunca tivemos que recusar alguém, sempre há uma maneira de fornecer serviço dentro das possibilidades daquela família e daquela pessoa. Então esse é o alcance disso. E ouvi dizer que a revista People fez uma matéria, sim, em abril, com uma doula, não da nossa organização, que cobra $100 por hora. Então, realmente há essa variação. Mas, novamente, tudo é sobre o que está sendo oferecido aqui. Assim, há espaço para serviços, mesmo quando alguém não tenha aquela taxa horária com a qual podemos trabalhar. Você percebe que agências de cuidados paliativos, hospitais ou consultórios médicos recomendam doulas de morte? Ou ainda não chegamos a esse ponto? Bem, as agências de cuidados paliativos não posso dizer que estão recomendando ainda. Hospitais, sim. Já fui chamada por assistentes sociais que liberam pessoas de hospitais e precisam de uma doula. Elas estão indo para casa. Lembro de anos atrás, indo ao Sloan Kettering, e esse médico devia ter uns 40 anos. Ele era incrível. E ele disse, isso foi bem no começo do que estávamos fazendo. Ele disse, se você puder, ele continua. Se você realmente puder fazer isso, nós adoraríamos, porque sabemos que estamos mandando pessoas para casa. E elas não estão bem, que não têm apoio. Então, os cuidados paliativos, meu objetivo inicialmente, quando isso começou, no meu hospício, era ter uma lista do que chamávamos de auxiliares de saúde domiciliar, que não eram funcionários do hospício. Podíamos dar essa lista às famílias e dizer, ouvimos que eles sabem como lidar com o fim da vida. Certo. Então, remover a responsabilidade. Minha esperança, e ainda é, que o hospício tenha uma lista de doulas da morte e a entregue. Assim, não estamos trabalhando para o hospício, mas apoiando a família no fim da vida. Agora, muitos hospícios contratam doulas, pois isso foi aceito pelas famílias. Elas ligam e perguntam, vocês têm doulas da morte? Que você sabe. Assim eles estão realmente aderindo a isso. Estão colocando uma doula da morte na organização. Mas a doula parece ter muita paciência. Temos que ter cuidado para que isso não se dilua e mude a intenção do verdadeiro valor de guiarmos aquela família e paciente durante todo o processo. Sim, eles estão indicando, ainda temos um caminho a percorrer para levar os hospícios a esse ponto. Eles vão pegar aquele pedaço de papel e dizer, aqui está sua lista, não vão remover a responsabilidade, aqui estão as doulas da morte, ouvimos que são ótimas,
porque isso seria incrível. Seria. Mais uma pergunta geral. E então, vamos concluir aqui. Quanto tempo uma doula da morte passa com a família? Elas ficam lá algumas horas por dia? É possível ter várias doulas da morte em turnos? Tipo, alguém trabalha um turno de 12 ou 8 horas? Ou como isso funciona? Então, depende da necessidade da família. E isso varia. Geralmente, a doula passa mais horas com a família à medida que a jornada avança, especialmente no final, quando a pessoa está morrendo. Isso faz total sentido. O que eu diria sobre os turnos é que podemos fazer turnos, e vamos introduzir se as famílias quiserem cuidados 24 horas ou horas longas, mas você realmente quer ter um relacionamento com a doula e com a família. A continuidade é importante, porque a doula é incrível para ajudar na jornada de fim de vida, quando estão ativamente morrendo e depois com o luto. Essa continuidade é tão útil para a família, com aquele relacionamento e confiança. Geralmente é uma pessoa, mas se tivermos famílias que querem cuidados 24 horas, você terá aqui. Mas eu sempre digo, introduza essa próxima doula cedo, para não ser apenas alguém chegando quando alguém está morrendo, tentando construir essa confiança. Então, realmente varia conforme as necessidades da família. Geralmente, novamente, sempre vão querer você lá mais conforme o paciente piora e se aproxima da morte. Tá bom. Você é extraordinária, minha querida. Estou tão impressionado e grato por você estar neste mundo e por quantas pessoas ajuda. Nossa, estou até emocionado só de dizer o quanto. Eu acho que você é um presente para o mundo. Isso vai me deixar emocionado. Estou com lágrimas nos olhos só de te dizer. Como as pessoas podem te encontrar e saber mais sobre você e seu trabalho? Temos tantas coisas incríveis que fazemos como comunidade global. Para apoiar essa conversa, acesse douladivers.com. É doulagivers.com. Venha se juntar a mim em um dos meus grupos de discussão mensais ao vivo. Faça o treinamento gratuito. Estarei lá. Temos muitos recursos, como guias gratuitos, para autocuidado e fim da vida. Tem quase tudo. Entre no espaço, faça perguntas. Estamos aqui para você, porque, novamente, 80% a 90% de um final de vida positivo é planejar com antecedência, e isso nos ensina a viver. Espero que no douladivers.com haja algo para todos, para estarmos juntos nisso. Então, abrimos o nosso espaço, convidamos você a fazer perguntas, obter conselhos e ser visto e ouvido. E o que significa doula? É grego, certo? Não é uma palavra grega? Sim. Então, doula, geralmente, se você conhece, está associada ao nascimento de bebês. É uma palavra grega que significa pessoa não médica, que oferece suporte físico, emocional e espiritual à outra. Faço a conexão imediata com as semelhanças de ajudar alguém a deixar este mundo e ao entrar. Então eu disse, doula. E depois, doula giver. Vamos adotar esse nome. E aqui estamos. Ontem, tive uma cliente que perdeu o marido há 8 semanas. E ele morreu no dia do aniversário dela. Ela estava desolada e disse, de todos os dias para ele morrer. Conversando com o espírito dele, ele disse, eu queria que você lembrasse que esse foi meu aniversário celestial. Você vai lembrar do Natal, mas do seu aniversário mais do que qualquer dia. Eu queria compartilhar um aniversário com você. E ai, meu Deus. Eu adoro isso, Julie. Uma coisa que costumo perguntar é, e se estivermos entendendo tudo errado? E se estivermos completamente errados sobre a morte? E se, em vez de ser essa sensação de luto e tristeza, for uma celebração de formatura dessa pessoa, que ela conseguiu, que fez isso, e que vamos nos ver de novo? Que incrível! E adicionar o componente glorioso. Meu trabalho e meus livros fazem isso. Adicionam o componente glorioso ao que normalmente é uma experiência de partir o coração. E ajudam as pessoas no luto, e a deixar ir. E então, uma vez que seu ente querido se foi, é o mesmo. Bem, obrigado por tudo que você faz pelo mundo. Obrigado.
Agradeço por ter tirado um tempo para se juntar a nós. Todos estão te enviando amor de Sweet Home Alabama e da Flórida, onde Suzanne e todos estão. Foi maravilhoso. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Para mejorar tu viaje espiritual, haz clic en uno de los videos a continuación. Suscríbete, comenta y comparte con tus seres queridos.